Oi, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Nossa última conversa, que foi a primeira lei, o primeiro princípio do livro. A gente pensando nisso, né, de que o universo é mental, a gente acaba tendo algumas perguntas. E uma delas que surge muito é: se tudo é uma ilusão, né, por que a minha vida é um caos? Por que as minhas coisas não se organizam do jeito que eu imagino? Por que eu tenho que agir com respeito? Por que eu tenho que agir com ética? Né? Se é tudo uma ilusão. A gente pode começar a entender um pouco na segunda lei, que é o princípio da correspondência. Ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso significa que o nosso mundo físico, ele é um espelho do nosso mundo espiritual, do nosso mundo mental. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente se encontra esse caos externo, ele é como se fosse um print que a gente tira, né, da nossa mente, do nosso espírito e reflete no nosso mundo físico. E daí no livro ele explica um pouco sobre esses conceitos, sobre esses planos que a gente tanto fala, o físico, o mental, o espiritual. E eles não são lugares distantes, eles são apenas frequências de vibrações. E lá no livro, o livro ele é de 1900, 1908, alguma coisa assim. Ele fala dessa quarta dimensão, que não somente existe essas três dimensões que a gente já conhece, mas sim uma quarta que seria a dimensão da vibração. E fala que, por exemplo, o que diferencia uma rocha da nossa mente é a velocidade que essa energia está vibrando. E é como a gente pensar, por exemplo, no nosso celular, no Wi-Fi, no rádio, no 5G do celular. Todas essas frequências, elas estão aqui, estão no mesmo lugar que a gente, na mesma sala que a gente. E para poder acessar, por exemplo, alguma coisa delas, a gente só precisa mudar a frequência. Por exemplo, a frequência do rádio, ela tem a sua própria frequência. Se a gente não for colocar na frequência certa, o som do rádio não vai tocar. Ou o Wi-Fi da nossa casa não vai funcionar. E esse princípio de correspondência, eles nos dá uma maior ferramenta de conhecimento, autoconhecimento. E a gente pode tirar muitos exemplos desse externo que seja o nosso interno manifestado. A vida, ela sempre vai te mandar aquilo que a gente precisa aprender. É como se a gente estivesse recebendo envelopes e antes mesmo da gente ler o conteúdo, a gente simplesmente rasgasse o envelope. Aí a vida pega e fala assim: não, ela não leu o conteúdo, ela não aprendeu o que ela precisava, eu vou mandar um outro envelope de uma cor diferente, que são as situações da nossa vida. Que às vezes, se a gente para e começa a buscar um pouco melhor, né, as situações, os problemas, a gente vê que no fundo é o mesmo problema, mas num envelope diferente. Então, a vida vai continuar mandando envelopes para você diferente até que você pare, leia o conteúdo da carta, o conteúdo que esteja dentro do envelope para você aprender com aquela situação. Então, às vezes a gente não tem que ficar culpando a vida de nos mandar envelope. A gente é que tem que buscar o autoconhecimento, buscar ferramentas para a gente poder entender que a gente precisa abrir o envelope, a gente precisa entender o que tem escrito, qual é o problema daquele envelope, para que a gente possa melhorar ou aplicar na nossa vida. A gente precisa começar a pensar um pouquinho mais nisso. Se às vezes a gente trata a nossa casa com desorganização, né? A nossa gaveta tá sempre bagunçada, é porque às vezes no interno a gente deve ter alguma baguncinha ali que a gente não tá conseguindo ver e a gente tá manifestando isso no material. Eu queria explicar um pouquinho com algumas analogias
que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para a gente poder entender isso. Primeiro, eu queria explicar um pouco sobre a gente entender esses 3 planos que a gente tem, que é o físico, mental e espiritual. Vamos imaginar como se fosse uma casa de 3 andares. Essa casa, né, é o nosso sistema de vida, né? Os andares, eles se interpenetram, conversando ali o tempo todo, exatamente com a lei da correspondência. O térreo, ele é o nosso plano físico, é o nosso corpo, o nosso carro, nossa conta bancária, o nosso apartamento é aquilo que é visível e denso. Ele é o andar ali mais lento. A gente tem o primeiro andar, que daí seria o plano mental. Ele seria ali a sua cozinha, o seu escritório, onde estão os seus pensamentos, as suas emoções, seus traumas. É ali onde a gente consegue colocar nossa mente para funcionar, ou seja, para pensamentos de escassez ou de abundância. Ele é rápido, mas ao mesmo tempo ele é caótico se ele não for organizado. E no sótão, seria ali o nosso terceiro andar, seria o nosso plano espiritual, que é o lugar mais alto, é onde mora a nossa essência, que é o nosso propósito, a nossa paz e a nossa inspiração. E ele é o andar mais sutil. Temos para dar só nessa casa. Vamos supor que a gente tenha uma goteira lá no térreo, seria no nosso plano físico. A gente pode colocar isso, sei lá, como uma dor crônica, uma dívida. A gente vai ter que começar a olhar onde está o problema. Não adianta a gente só ir lá e limpar o chão. Porque não vai adiantar a gente limpar o chão e a goteira continuar ali pingando, pingando. A gente tem que ir na raiz do problema para solucionar aquilo. E daí, quando a gente começa a buscar as raízes do problema, a gente tem que ver se essa infiltração ela tá vindo do primeiro andar, que é do nosso plano mental. Ou seja, se a gente tá com muitos pensamentos de ansiedade, se a gente tá com medo, e isso a gente vai levando para nossa vida. E querendo ou não, isso vai trazendo transtornos físicos também, porque se a gente não estiver bem no mental, o nosso físico também não vai estar bem. E a gente tem que ver se às vezes isso não é um problema de estruturação, se não tá o problema sendo lá no terceiro andar, lá no sótão. Que às vezes isso pode indicar que a gente tá, sei lá, desconectado com o nosso propósito, o que a gente precisa fazer, ou se a gente não tá lidando bem com essas leis, né? A gente tá indo contra essas leis e algo não tá legal. Então a gente tem que buscar o conhecimento para saber o que a gente pode estar fazendo de errado, né? Para solucionar algum problema ali da nossa vida. Então, quando essa estrutura mental e essa estrutura espiritual, ela tá bem, ela tá alinhada, a gente consegue dar para o nosso térreo, né? O nosso corpo, o nosso físico, a gente consegue organizar isso por correspondência. E outro assunto que eu acho bem interessante da gente colocar nessa área de correspondência, que eu acho que se encaixa muito para a gente começar a entender um pouco, é falar sobre a astrologia, falar sobre o nosso mapa astral, que muitas vezes, né, ficou um pouco banal, porque o pessoal acha que é só ver ali o horóscopo do dia, só ver, como vai ser minha semana. Eu acredito que a gente pode aprender muito mais se a gente for um pouquinho mais a fundo, a gente consegue se autoconhecer melhor. Porque é como se no momento que a gente nascesse, a vida tirasse uma foto exatamente de como o céu, o universo estava, como estavam os planetas, em que local eles estavam, e isso fala muito sobre como a gente é. Eu vou tentar explicar isso um pouco mais pra frente também sobre a astrologia. Eu quero tentar trazer um pouco mais a fundo esse assunto, que eu acho que é muito interessante pra gente poder se conhecer um pouquinho melhor. Mas hoje eu queria só mesmo fazer essa ligação, que pra gente parar de pensar que o nosso mapa astral, ele seria apenas uma sentença, algo fixo que colocaram pra gente, eu nasci assim, eu nasci de gêmeos, eu sou indeciso mesmo.
ou eu nasci de aquário, eu sou aquário a diferentona mesmo, eu gosto de fazer tudo diferente. Eu acho que não é só isso, a gente consegue trazer muito mais coisa, consegue aprender muito mais sobre nós mesmos, sobre as nossas dores. É uma forma da gente pensar, né, nesse princípio da correspondência, que tudo que está em cima, o macro, né, o universo, os planetas, é como o que está aqui embaixo. Como se antes da gente nascer, a gente estivesse jogando um jogo e a gente pudesse escolher os nossos equipamentos aqui da Terra. Ter auxílio ali dos planetas, dos signos, né? E antes de começar esse jogo, a gente pode escolher ali qual vai ser a nossa armadura, né? Nosso escudo, né? Qual vai ser a moeda do jogo, por exemplo. É como se a gente tivesse escolhido essas ferramentas, a gente tivesse escolhido o nível do jogo que a gente quer jogar. Se a gente quer jogar no modo mais fácil, no modo intermediário, no modo difícil, a gente tem que parar de colocar uma culpa no azar, né? E às vezes identificar que o que tá acontecendo aqui embaixo é a correspondência do que tem lá em cima, de uma energia que a gente já tem lá em cima. A gente vê que tem muita ligação com o que a gente é, com o que a gente já viveu, né? E a gente pode usar dessa ferramenta para lidar também com o que a gente vai viver, né? É igual quando a gente tá com dor, a gente não pode simplesmente ir tomar um remédio. É claro que o remédio vai melhorar, mas só naquela hora. Se a gente não for atrás do problema, né? Querer descobrir ali o que aquilo pode estar ocasionando, a gente vai estar com aquele problema sempre. A dor vai ir, vai voltar, a gente vai tomar o remédio, a dor vai passar, mas vai voltar. Então, às vezes, a gente tem que começar a procurar pela solução do problema. Seja ela de autoconhecimento para alguns sistemas, seja ela para ir no médico, para resolver realmente. Então, eu queria trazer para vocês, né, a gente começar a olhar um pouquinho mais para nossa vida, né, ver que parte que às vezes pode estar um pouco mais bagunçado, né, a gente tá faltando com organização em alguma coisa. Qual que é o lugar mais caótico, né, da nossa vida, pra gente tentar ir se organizando e começando a melhorar